Olá, tudo bem? Vamos aqui mais uma vez começar uma aula da nossa escola de servos. Amém? Espero que você tenha recebido o e-mail. E aí, hoje o tema que vamos falar é autoridade espiritual, do livrinho do Watchman Nee, e o capítulo que fala sobre a autoridade do corpo, a autoridade da igreja de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, de compreender os teus segredos, Pai. Nos abençoe grandemente neste momento, em nome de Jesus. Amém. E vamos ler lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Versículo 22. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte do corpo. Essa é a primeira parte, então, da nossa aula, do nosso texto bíblico. Estamos falando de igreja, de corpo de Cristo. Ou seja, não somos uma instituição. Não há comparação entre igreja e instituição. Muitos querem dizer que a igreja é como um Estado democrático, ou querem dizer que a igreja é uma empresa. Não é, porque a igreja é um corpo. Ou seja, numa empresa eu posso mandar alguém embora, numa igreja eu não posso mandar alguém embora, né? Porque eu sou um corpo, logo ninguém corta o braço e manda embora. Não se faz isso num corpo. Então, no corpo da tua mensagem, eu vou começar a ler o relato que o autor escreveu e em cima disso a gente vai fazendo algumas observações. Então precisamos entender a nossa importância dentro do corpo de Cristo. Nós somos únicos com um único DNA. Por isso, cada um de nós é indispensável para que o corpo seja formado em perfeito estado, de maneira a qual seja muito eficaz e brilhante. A mais ampla expressão da autoridade de Deus encontra-se no corpo de Cristo. Sua igreja somos nós. Embora Deus tenha estabelecido o procedimento da autoridade neste mundo, nenhum desses relacionamentos, governantes e povo, pais e filhos, maridos e mulheres, senhores e servos, pode dar autoridade à sua expressão mais ampla.
Ou seja, nós não conseguimos entender ou filtrar se as pessoas estão se sujeitando às autoridades terrenas ou eclesiásticas de todo o coração. Portanto, fica claro que não se pode encontrar nesse caso a sujeição absoluta e perfeita. Só o relacionamento entre Cristo e a igreja pode expressar totalmente a autoridade e a obediência, pois Deus não chamou a igreja para ser instituição, mas ordenou que fosse o corpo de Cristo. Entretanto, pensamos com frequência que a igreja é uma reunião de crentes com a mesma fé ou um ajuntamento de corações amorosos. Ela não representa apenas isso, mas ela deve ser representada como se fosse um só corpo ligado entre si, cabeça e corpo. Isso explica porque Deus desejou estabelecer uma autoridade perfeita e uma obediência perfeita em Cristo e a igreja, em que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Assim, nenhum pode discutir a sua função apenas a obedecer como no modo natural. Então, o que isso tudo está querendo dizer? O que isso tudo está querendo dizer é que todos nós temos uma função no corpo. E talvez nós queremos nos comparar com outros membros do corpo. E quando há esse tipo de comparação, o olho então quer fazer o papel do braço, e o braço quer fazer o papel do olho, inverte. E quando há essa inversão, o cabeça, que é Cristo, quando ele dá uma ordem, há uma discordância no corpo, entra em parafuso, porque o cabeça, ele falou para a mão pegar um objeto. E obviamente, se a mão acha que é olho agora, ela não vai conseguir pegar, não vai conseguir executar. Por quê? Está tendo comparação entre a mão e o olho. E o olho é tão importante quanto um braço. Um braço é tão importante quanto um olho, quanto uma perna, quanto um dedo, um dedinho do pé, quanto uma unha, porque faz parte do mesmo corpo. Quando você tem uma unha encravada, por exemplo, o corpo inteiro sofre. Você não anda direito, porque a unha está encravada. É um membro pequeno, mas importante. A unha infeccionou, encravou, você começa a poupar aquele pé todo, porque quando você coloca o pé no chão, dói. Quando você poupa o pé direito, o pé esquerdo sofre, porque você está colocando mais peso no pé esquerdo. Obviamente, o cabeça, então, ele não vai dar mais ordens para a perna direita, porque a perna direita está defeituosa. E vai o quê? Vai penalizar a perna esquerda. Então, nós precisamos entender que se estamos no mesmo corpo, e o texto diz que temos o mesmo DNA, ou seja, o mesmo DNA que está na minha unha é o mesmo DNA que está no meu olho, que está nos meus braços. Então, a comparação entre membros, a comparação entre pessoas, ela dentro da igreja não pode existir. Porque fazemos parte de um mesmo corpo, é um só corpo, né? E o texto é muito claro quando diz que o que leva a comparação, o que leva a disputa entre os membros, que é o que mais ou menos o que o texto diz. A disputa dá quando se falta inteligência, se falta conhecimento, que eu não posso disputar comigo mesmo. A minha mão direita não pode disputar com a minha mão esquerda. Se eu sou mão esquerda, eu tenho uma função no corpo de mão esquerda, que não é comparável, nunca vai ser com o resultado da mão direita. Eu, por exemplo, que sou destro, eu vou escrever sempre melhor com a mão direita. E vou fazer um garrancho com a mão esquerda. Mas a minha mão esquerda é muito importante para ajudar a mão direita. A mão direita não consegue fazer tudo sozinha. Quando eu vou fazer determinados tipos de movimento, por exemplo, quando eu estou jogando tênis, eu pego então a bolinha com a mão esquerda e a raquete com a mão direita. E a bolinha da mão esquerda, eu jogo ela para cima e com a mão direita eu bato na raquete. Eu preciso das duas mãos. Não tem como fazer isso com uma mão só. E muitas vezes no corpo, nós vemos algumas deficiências no corpo quando a pessoa quer fazer tudo de uma maneira só, com uma mão só. Ou seja, está desprezando partes do corpo. E quando há um desprezo em partes do corpo, essa outra parte
que quer fazer tudo sozinho fica sobrecarregada e tem problema. E por que acontece isso? No segundo texto nosso de Mateus capítulo 18, nós vemos o porquê acontece isso dentro do corpo de Cristo. E quando acontece isso, a autoridade de Cristo não pode se manifestar, não pode ter milagres, não pode ter cura, não pode ter bênção, não pode ter prodígio, porque a energia da cabeça, que é o cabeça, que é Cristo, não pode se manifestar dentro da igreja. Porque se a mão direita não consegue entender a mão esquerda, a importância da mão esquerda, obviamente também vai confundir muitas vezes em a mão direita querer ser o cabeça. Querer fazer do seu modo, né? Do seu modo de ser. E não é assim que nós aprendemos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Há um cabeça e esse cabeça é Cristo. E em Mateus capítulo 18 nos ensina muito claramente a respeito de conflitos entre membros. Mão e pé, pé e mão, braço e perna. Isso provoca muitas divisões e contradições dentro da igreja de Cristo, mas o texto de Mateus 18 nos esclarece para a gente saber nos colocarmos na nossa posição. Se eu sou dedinho do pé, eu vou ser o melhor dedinho do pé. E eu não vou ser promovido, eu sempre vou ser dedinho do pé, mas vou ser sempre o melhor dedinho do pé, com a unha feita, bonitinho, lixadinho, ó. Coisa linda. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz assim, e você está com a sua aula aí. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Olha aqui, ó. Você tem alguma rixa com algum irmão, braço direito, está com alguma rixa com o braço esquerdo, porque talvez o braço esquerdo não tenha jogado a bolinha direito na hora do saque, o saque não saiu tão bom. O que o texto nos ensina? O texto não fala para você ir falar do defeito da mão esquerda para o teu irmão. Muito pelo contrário. Manda você chamar o teu irmão em particular e falar com ele. Eu não gostei da atitude que você teve comigo. Você não jogou a bolinha direito. Em particular. E muitas vezes o que acontece? A mão direita vai falar com o pé o problema da mão esquerda. Vai lá fofocar com o pé. E falar, não gostei que ele fez isso. Está indo contra a palavra. Se está indo contra a palavra, está indo contra a cabeça. Como que a cabeça pode se manifestar na sua plenitude? Não vai se manifestar. Teu milagre não vai acontecer. O milagre da tua mão direita não vai acontecer. Por quê? Porque você simplesmente não está fazendo o que o cabeça manda. Cristo manda fazer o quê? Cristo manda nós o quê? Irmos em particular e falar com a mão esquerda. Estamos com problema. Você fez algo que eu não gostei. Então, isso é obedecer o cabeça, fazer de acordo com o que o cabeça já ordenou. Está com problema entre os membros, procure em particular o fulano de tal, fale só com ele, não espalhe o problema no ventilador, fale só com ele. E o texto continua, se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Ou seja, não gostei do que você fez. Há um conserto ali e é colocado uma pedra em cima, há um perdão e acabou. Isso é ser maduro, é deixar de ser criança, é prosseguir para o alvo. É esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo, que é a nossa salvação. E isso é obedecer o cabeça. E se obedecemos o cabeça, temos o quê? As bênçãos do cabeça. Se não obedecemos o cabeça, não temos as bênçãos do cabeça. Por isso que a igreja sofre. Versículo 16. Mas se essa mão esquerda não te ouvir, leve com você uma ou duas testemunhas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Ou seja, você já falou com um fulano de tal, não resolveu. O que você faz agora? Traz a situação para o teu pastor. Traz para ele. E o pastor vai como testemunha. Então, conversar com vocês dois. E ver qual o consenso que nós chegamos. Tá? Qual que é o problema entre a mão direita e a mão esquerda? Pelo menos você tem uma testemunha. Para o quê? Para ouvir a tua reclamação e para ajudar na conciliação. Primeiro passo, então, é você ir sozinho com a pessoa. Não resolveu? Traga para o pastor. Traga para alguém. Ah, mas o pastor é muito ocupado. Leva para o teu líder.
o teu líder próximo, leva para alguém de confiança, para servir de testemunha que você tentou o conserto, mas não teve êxito. Tá? Você tentou, você fez a sua parte, mas não teve resultado. Versículo 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Só um minuto. Mateus capítulo 18, versículo 16. Só quero confirmar esse texto que está na aula. Capítulo 18, versículo 15, que nós demos o 15 primeiro, né? Aí vamos para o 16, tá? Mas se não ouvir, leve uma ou duas testemunhas, ok. Então, não resolveu, então você levou duas testemunhas. Não resolveu ainda, aí você vai para o versículo 17, tá? Você tentou sozinho, você tentou com testemunha, aí no 17. Mas se a pessoa que pecou não ouvir estas pessoas, então conte tudo à igreja. O que é contar tudo à igreja? Claro que o teu pastor é trazer a conhecimento do pastor. O pastor, ele vai reunir a sua liderança e vai passar o problema para a liderança. Olha, nós temos um membro do corpo que ainda não está querendo obedecer. Né? Ele teve um problema com a mão direita. No nosso exemplo, então. A mão esquerda teve um problema com a mão direita. A mão direita trouxe a mão esquerda e ela tentou a conciliação sozinho, não conseguiu. Então trouxe para duas testemunhas. Então veio a mão direita, a mão esquerda e duas testemunhas. Veio mais o pé esquerdo e o pé direito. Não resolveram. E agora vieram os quatro trazer para a liderança da igreja. Então a gente reúne o conselho, reúne os obreiros. Muitas vezes nós reunimos quem? Os oficiais. Muitas vezes nós reunimos um determinado setor para passar o problema. Olha, já tentamos resolver, mas não tem solução. Não está dando certo. Não estamos conciliando a coisa, né? E aí, o que o versículo 17 diz? Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Ou seja, a pessoa está ali no nosso meio, mas não faz parte do corpo. Por isso que ela está se sentindo rejeitada, por isso está se sentindo abandonada, porque ela não faz parte do corpo, ela não quer obedecer o cabeça. Porque quem faz parte do corpo, obedece o cabeça. Quem obedece o cabeça perdoa, quem obedece o cabeça se sujeita, quem obedece o cabeça obedece, né? Claro, porque está debaixo. Não tem como a minha perna direita ela não obedecer a um comando da minha cabeça, só se ela estiver defeituosa. Só se ela ela realmente estiver com problemas de ligadura, não estiver chegando a energia correta. E aí precisamos corrigir. E precisamos o quê? Pensar num milagre. Só um milagre pode acontecer. Mas no texto, para emanar a autoridade de Deus para a igreja, precisa ter a obediência ao cabeça. Porque senão a autoridade não chega. Olha o que diz o restante do texto. Se ela não ouvir, trate-o como um pagão ou um cobrador de impostos. Mas olha o versículo 18, irmãos. Dentro deste contexto de obediência, dentro desse contexto de conciliação de irmãos, dentro desse contexto de conciliação de membros do corpo em relação à cabeça e aos próprios membros, nós temos o versículo 18, que é aquele texto característico que diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido nos céus. Ou seja, o que está ligado na terra é ligado no céu. O que não é ligado na terra não é ligado no céu. Se o corpo não é ligado aqui na terra, não tem poder dos céus. Esse é o segredo. Muitos dos milagres não têm acontecido nessa geração por falta de não deixarmos o poder de Deus emanar através da autoridade da igreja dele. Porque cada um quer fazer do seu jeito.
Cada um quer fazer da sua forma. Eu briguei aqui, eu monto uma igrejinha e eu abro um salãozinho ali para mim. Eu briguei depois no salãozinho, eu abro um outro salãozinho e vou ali para mim. Ninguém se sujeita à autoridade de Cristo através da autoridade delegada dele na igreja. Por isso que os milagres e prodígios têm sido cada vez menores, porque não há unidade, e na falta de unidade não tem a bênção. Se não é ligado na terra, se o corpo não é ligado na terra, se não há concordância no corpo, concordância entre os irmãos, a Bíblia diz que não é ligado no céu e não acontece. Então o contexto desse versículo, o que é ligado na terra é ligado no céu, antes desse versículo, então, para nós vermos o contexto, vem do quê? Vem falar de discussões de irmãos dentro da igreja. Que exatamente, e de repente você na tua igreja está passando este problema agora, e eu não estou falando para você por conta disso, não. É porque todas as igrejas hoje estão passando isso, as famílias estão passando isso, as escolas estão... está faltando isso, o princípio de autoridade. Por isso que um aluno, ele não consegue aprender do professor, porque ele não se submete ao professor. E um profissional, ele não recebe tudo o que poderia receber do seu patrão, do seu gerente, do seu gestor, porque ele não se submete totalmente. É como andar de bicicleta. A minha cabeça não precisa ficar mandando a todo momento eu ficar pedalando. É uma coisa automática. É uma coisa... Já aprendeu. E nós já aprendemos que nós precisamos andar perdoando 490 vezes por dia, 70 vezes 7. E por que então não fazer? Porque a gente nunca conseguiu andar de bicicleta. E se eu nunca conseguir a obedecer dessa forma a autoridade delegada de Deus dentro da igreja, a autoridade delegada de Deus dentro da escola, a autoridade delegada de Deus dentro da nossa casa, nós não vamos receber do poder de Deus que vem através desta autoridade. Mas hoje estamos falando de igreja, então o assunto vai se dar como igreja mesmo. Então, eu falei bastante coisa, no texto está escrito alguma coisa um pouco diferente, mas o que eu quero deixar claro é que esse contexto de tudo que é ligado na terra é ligado no céu, vem antes do que? Da ligadura dos membros. Um membro ligado ao corpo, o braço está ligado aqui, ao meu peitoral, que está ligado no meu pescoço, que está ligado à cabeça, e a cabeça manda. Tá? Então o pastor na igreja, por exemplo, o teu líder na igreja, ele tem que... as ordens que sair da boca dele são ordens que vai te abençoar. Isso, são palavras abençoadoras, que vai edificar a tua vida. E você se submete a isso porque você sabe que, mesmo talvez não sendo o que você gostaria de fazer, mas você vai fazer porque você é apenas um braço. Mas não poderia ser diferente? Não, não poderia, eu vou só obedecer. Mas eu não poderia dar sugestões? Claro que poderia. Sugestões é sempre bem-vinda, mas eu quero obedecer. Vamos lá, eu dou sugestão e obedeço, dou sugestão e obedeço. Eu sugiro para a cabeça, mas enquanto isso eu vou obedecendo. Tá? Versículo 19. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu ali estou com eles. O que é estar junto no nome de Jesus? Né? Será que eu posso estar junto com 2 ou 3 pessoas falando mal de alguém e achar que Jesus está ali no meio? Não, não está. Será que eu posso fazer um churrasco na casa do meu amigo e achar que Jesus está ali no meio? Não, não está. Jesus está no meio quando o nome dele é entronizado. Quando eu estou falando dele. Quando eu estou lendo a sua palavra. Então eu falo assim, vamos nos reunir hoje num pequeno grupo para ouvir a palavra de Deus. O Senhor se estabelece ali no meio. Certo? Então, o versículo 19 ainda diz assim, todas as vezes que vocês dois que estão na terra pedirem a mesma coisa, o difícil é pedir a mesma coisa, de coração, porque quem pede a mesma coisa de coração, a mão direita sabe o que a mão esquerda precisa já, e aí elas vão se unir e pedir a mesma coisa. Agora, se não tiver a unidade, nunca vão pedir a mesma coisa, vão pedir de boca, mas a atitude
o coração não vai ser o mesmo e não vai ser ligado no céu. Então, a autoridade de Deus para ser expressa nessa terra, para vermos os milagres e prodígios do passado, hoje, no presente, precisamos ser totalmente obedientes à palavra de Deus e nos submeter à autoridade, como já falei, claro, e consertar problemas de relacionamento entre mão direita e mão esquerda. Senão, a coisa engrossa para o teu lado, viu? E para concluir aqui, nós vamos então para o último parágrafo. A maioria quer receber a autoridade direta de Deus. Porém, Deus, mais habitualmente, estabelece autoridades indiretas ou delegadas para que as obedeçamos. É delas que temos que receber suprimento espiritual. Devemos aprender bem no corpo para vencer as dificuldades em outros setores. Porém, se fracassarmos em aprender a exercê-la, a obediência à autoridade no corpo, não haverá saída. Então, assim, tem muitas pessoas que chegam e falam assim, Deus falou comigo para eu fazer A, B ou C. Como é que pode o Deus falar diretamente com uma pessoa, sendo que Deus colocou uma outra pessoa sobre cabeça? Deus pode falar? Claro que pode. Pode falar com qualquer um, até com uma mula, como falou no passado, né? Balaão estava na mula, Balaão não estava entendendo o que estava acontecendo, Deus usou a mula para falar com Balaão, né? Então, mas habitualmente Deus ele já instituiu o cabeça. Então, se ele quer falar, Deus quer falar diretamente com o braço, então ele fala com o braço, mas fala com o cabeça também. E o cabeça, quando a mão for falar com a cabeça, eles vão entrar numa concordância porque é o mesmo Deus que está falando. Mas quando há uma desconfiança na autoridade, se é Deus que está usando aquela autoridade mesmo, quando há esta desconfiança, então aí você abre uma margem para você realmente não receber mais nada daquela autoridade. E esse é o problema que nós vemos em muitos lugares hoje, né? Eu acho que eu não vou ser mais abençoado nesta igreja, porque eu não estou ouvindo mais a voz de Deus, porque Deus tem falado diretamente comigo. Mas não é assim que Deus fez no Velho Testamento todo. Já estudamos o caso lá da irmã de Moisés. Deus falava com Moisés e houve questionamento e Deus depois puniu. E teve muitos outros através dos profetas e tudo mais, tantos outros exemplos. E no Novo Testamento, o que Deus quer falar conosco, já está escrito aqui na palavra dele. É só nós lermos e praticarmos aquilo, né? Agora, eu tenho certeza que se Deus falar com você, vai falar com o teu líder também. E quando você for falar com ele, vai trazer paz. Agora, se Deus falar algo para você, e você for falar com o seu líder, e o seu líder falar não, é porque não foi Deus que falou ao teu coração, meu amado. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, a própria palavra de Deus diz que nós precisamos guardá-lo, guardar ele. E quando a palavra de Deus diz para guardar ele, é guardar desses achismos e dessas dúvidas que o diabo coloca dentro do nosso coração, através de pessoas falando ao nosso ouvido. Então precisamos entender muito bem o que a aula de hoje quer dizer. E eu quero concluir aqui. Um texto muito lindo de 1 Coríntios que explica a respeito de corpo. Só li o texto, você já entendeu. Um texto de Mateus capítulo 18, que fala do que? Unidade, de conserto de problemas de relacionamentos. Esse é o texto para consertar relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E concluímos agora então o quê? Que o poder de Deus só pode se manifestar aonde há o quê? A autoridade dele estabelecida. Que haja então o poder de Deus estabelecido na tua vida, na tua família. Que haja poder na sua família quando teu marido abrir a boca na sua casa. Que a autoridade dele seja a bênção para o seu lar. Que haja a autoridade de Deus no teu trabalho também. Que a autoridade do teu patrão seja estabelecida sobre a tua vida a ponto de lhe abençoar. Que a autoridade do teu pastor, quando falar com você, você respeite e obedeça.
sabendo que é a autoridade de Deus para você e é a vontade de Deus para você viver a boa, a perfeita e a agradável vontade dele para você. Tenha então a autoridade como o poder de Deus descendo sobre a sua vida. Tenha autoridade como um guarda-chuva sobre a tua cabeça, te guardando e te protegendo para sempre. Debaixo da autoridade do corpo de Cristo, sabendo que ele é o cabeça. E sabendo que Deus deu a ele, a Jesus, que é o cabeça da igreja, toda a autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra. Esse é o Deus que servimos. Que essa aula possa ter falado ao teu coração. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Pai de amor, que essas pessoas que estão assistindo essa aula possam ser abençoadas, ó Deus, através da palavra que foi ministrada, sabendo que nós somos um só corpo e o Senhor é o cabeça. E o teu poder vai emanar sobre as nossas vidas, Senhor, através da tua autoridade e da tua proteção. Revela a sua palavra segundo a necessidade de cada coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.